próximo tipo de quadrilátero que nós vamos ver é o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que os lados opostos são sempre paralelos, tudo bem? Por isso que o nome é paralelogramo e eles têm comprimento igual, tudo bem? Como assim? O lado AB é paralelo ao lado CD e eles têm o mesmo comprimento. De forma semelhante, o lado AD é paralelo ao lado BC e eles entre si também vão ter o mesmo comprimento, dizendo que isso daqui é um paralelogramo, no qual lados opostos são sempre paralelos e de mesmo comprimento. Fechou? Qual é uma propriedade importante do paralelogramo, ou melhor, duas propriedades importantes que você precisa saber? Primeiro é com relação aos ângulos opostos. Os ângulos opostos, ó, perceba, por exemplo, esse ângulo daqui, ó, deixa eu só aumentar aqui, esse ângulo daqui de vermelho, ele é oposto a esse daqui que eu também pintei de vermelho, tá? Um de frente para o outro. Se eles são opostos, no paralelogramo, ângulos opostos são congruentes. E ser congruentes significa que eles são iguais. Então perceba aí que, como eu coloquei, o ângulo interno A é igual ao ângulo interno em C. Da mesma maneira, o ângulo interno em D, eu vou pintar aqui de azul, ó, esse ângulo aqui em D, teria que ser igual, ou seja, que ser congruente ao ângulo interno em B. Aqui, ó. E lembrando que se eu somar todos os ângulos, tem que dar 360. Então, o ângulo B é igual ao ângulo D. Também é possível dizer alguma coisa sobre os ângulos adjacentes, ou seja, os ângulos que estão um de ladinho do outro. Como assim? O ângulo D e A são adjacentes. D e C são adjacentes. C e B são adjacentes. A e B são adjacentes. Dois ângulos adjacentes no paralelogramo sempre vão ser suplementares. O que significa dizer que eles são suplementares? Que quando eu somo eles, o resultado vai ter que dar 180 graus. Então, se eu pegar, por exemplo, A mais B, tem que dar 180 graus. Se eu somar o B com o C, tem que dar 180 graus. Se eu somar o C com o D, dá 180. E o D com A também dá 180. Nesse desenho meu, se eu somar um vermelho com um azul, ou seja, adjacente, vai sempre dar 180. E as fórmulas para a gente poder brincar com as questões de cálculo, quais são? Nós temos a fórmula da área. A área de um paralelogramo vai ser sempre base vezes a altura. Quem é a base? A base pode ser, por exemplo, essa daqui, tudo bem? Quem é a altura relativa a essa base? Precisa ser um segmento que vai do lado oposto e forme 90 graus com ele. Normalmente ela é representada aqui fora do trapézio, tá? Ou do paralelogramo, tá vendo? Aqui, ó, de azul, do ladinho. Perceba que ela tem que formar 90 graus, nem que seja com o prolongamento. Fechou? Eu poderia também medir como sendo, ó, essa distância aqui por dentro, daqui para cá. Sempre formando 90 graus, não teria problema. Normalmente ela é representada fora, mas não tem problema. Outra maneira, só que é mais difícil um pouco de enxergar, seria se eu quisesse considerar, por exemplo, isso daqui como sendo a minha base, esse lado AD, por exemplo. Se eu quisesse considerar esse lado AD como sendo a minha base, a minha altura ficaria meio bugada, porque a gente teria que meio que virar esse paralelogramo. Então a altura seria, ó, essa daqui, ó, do de frente dos que estão paralelos sempre, tá? Essa daqui, ó, seria mais ou menos esse segmento daqui, que é a distância de uma base até a outra, formando 90 graus. Você pode fazer também, mas se a questão não especificamente quiser isso, não tem porquê, porque aí fica mais confuso. Fechou? O que mais? Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então é só somar. Aí os lados, no caso, são A, B, C e D. Então é só somar. A mais B mais C mais D. E por último, a soma dos ângulos internos, que não tem mistério. Já te falei, em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos vai ser sempre 360, 360 graus. 360 graus. E é isso aí, combinado? Temos alguns casos especiais do paralelogramo, que são paralelogramos especiais que a gente conhece até com outros nomes. Por exemplo, todo retângulo é um paralelogramo. Afinal, todos os lados do retângulo são
paralelos entre si, né? Os lados opostos são paralelos entre si e tem mesmo comprimento. Mesma coisa com o losango e o quadrado. A gente vai agora só entrar mais a fundo nesses detalhes. Vem comigo.